Shalom, seja bem-vindo. O tema de hoje, deste vídeo, é o Gadareno e a volta de Jesus. Será que existe alguma relação entre a volta de Jesus e a passagem do Gadareno? Vamos estar analisando alguns textos bases aqui. Mateus, capítulo 8, Marcos, capítulo 5 e Lucas, capítulo 8. Eu fiz um apanhado desses evangelhos e fiz um relato aqui como fosse um único evangelho para que a gente possa fazer uma análise e entender o que está acontecendo, ok? Então vou estar lendo uns textos aqui para você e depois a gente vai estar comentando. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados. Gostaria que você guardasse essa informação, dois endemoniados. Vindo dos sepulcros tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Isso está em Mateus, capítulo 8, versículo 28. Em Lucas, capítulo 8, 27, diz assim: E um deles, né, entre colchetes aqui, não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Eu coloquei um deles porque Lucas relata apenas um, né? Então, por isso que eu estou fazendo esse apontamento. Mas pode ser que sejam os dois que andavam sem vestimentas e andavam, não habitavam em qualquer casa, mas nos sepulcros, ok? E em Mateus capítulo 8, versículo 29, diz assim: Eis que clamaram dizendo: Que tem nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Eu gostaria que você gravasse essa palavra aí, essa frase, Jesus, Filho de Deus. Vieste nos atormentar antes do tempo, e esta também, essa citação, vieste nos atormentar antes do tempo, isso é muito importante. Porque lhes dizia, Jesus dizendo, né? Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muito. Gostaria que você também frisasse legião. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E rogavam-lhe que os mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogaram-se no mar. E se eram quase 2000, também é interessante, nós não vamos fazer comentário hoje, mas é interessante você guardar essa informação. Entrando ele no barco, rogara-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilharam. Aí nós vamos ter uma nota de rodapé, o que significa Decápolis. Decápolis vem de duas palavras gregas, né? No grego aí, deca significa 10, polis, cidade. Né? Nós temos um exemplo próximo aqui da região onde nós estamos, existe a cidade de Cordeirópolis, né? Vem dessa questão do grego, polis, né? Cordeiro, né? Então, a palavra cordeiro mesmo, e polis, Cordeirópolis, né? Significa cidade do cordeiro. É um nome até profético para a cidade de Cordeirópolis aí. É um grupo de 10 cidades da província oriental do Império Romano na Judéia e Síria, fronteira oriental do Império Romano. As 10 cidades não constituíam uma liga oficial ou uma unidade política, mas foram agrupadas por causa da sua língua, cultura, localização e status político. Elas foram fundadas por comerciantes gregos e imigrantes, tornando centros da cultura helênica em uma região predominantemente semítica, né, dos filhos de Sem. Nabateus, sírios e judeus era o que compunha essa região aí. E cada uma delas tinha um centro de grau de autogoverno. Com exceção de Damasco, a região de Decápolis está localizada no que hoje é o moderno país da Jordânia. Então, fizemos aí uma nota de rodapé para você entender o que seria Decápolis, né? A região onde Jesus estava ali fazendo a libertação desse endemoniado ou desses dois endemoniados,
ok? Depende do evangelho que você vai estar pegando. E nós vamos fazer uma reflexão aqui. Jesus, ele aponta que aquele homem, né, através dos evangelhos, Jesus está apontando que aquele homem ou aqueles homens viviam em sepulcros, não andavam vestidos, nem habitavam em qualquer casa, mas nos sepulcros. Interessante nós vermos essa citação, dois endemoniados. E aqui a gente pode fazer uma reflexão. Esses dois endemoniados podem representar as duas casas, né, de Israel, a casa de Judá e a casa de Jerusalém. Como nós sabemos, existem textos bíblicos apontando aí para a restauração de Judá e de Jerusalém. Então pode ser que representa simbolicamente aqui Judá e Jerusalém, porque elas estavam debaixo de uma opressão, de um jugo, e Jesus vem para libertar, né? Outro fato que eu gostaria de estar apontando para vocês, que é em Mateus capítulo 8, versículo 29, diz que aqueles demônios clamavam dizendo que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus. Ou em outras versões, temos nós contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Percebe que os demônios, eles reconhecem quem é Jesus, né? Diferente de algumas autoridades que, entre aspas, não reconheceram quem era Jesus, na verdade reconheciam, mas não queriam reconhecer publicamente, porque eles temiam o povo e perder a questão de liderança sobre o povo de Israel. Então eles não reconheceram, não declararam Jesus como Filho do Altíssimo. Mas os demônios aqui declaram, né? Os próprios demônios declaram que Jesus era o Filho do Altíssimo. E aí quebra um tabu dentro de um segmento evangélico que diz que os demônios não conseguem pronunciar o nome de Jesus. E não é verdade, porque nós temos aqui tanto em Mateus capítulo 8, versículo 29, que eles falam o nome de Jesus, como também no livro de Atos nós percebemos também que os demônios falam, nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem é Paulo, mas vocês nós não conhecemos. Então os demônios também falam ali no livro de Atos o nome de Jesus. Mas é interessante também nós atentarmos para a fala que eles dizem aqui: viesses aqui atormentar-nos antes do tempo? Que tempo que é esse? A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E esses demônios tinham essa informação que haveria um tempo que Jesus viria para lançar eles no abismo. Como nós vimos no texto a seguir, eles falam: não nos lance no abismo, não mande nós para o abismo. E Jesus permite que eles não sejam lançados para o abismo, mas que entre numa manada de porcos e esses porcos se precipitem ali no mar. Então é interessante nós analisarmos. Existe um tempo determinado sobre todas as coisas. Então os demônios estão nos dizendo aqui, entre aspas, que Jesus há de voltar. E quando ele voltar, ele vai fazer esse ato de enviar esses espíritos malignos para o abismo. Então aqui nós temos um texto profético apontando para a segunda vinda de Jesus. E todo o texto você vai perceber que ele tem, entre aspas, codificado, trazendo debaixo de uma camada o apontamento da segunda volta de Cristo, tá? A gente pode ver em algumas nuances do texto até um tempo profético para a sua volta. Mas nós vamos entrar em detalhes agora, até mesmo pelo todo o fato que está ocorrendo, nós não queremos fazer nenhum alarde, nada, não é isso, não é nesse sentido, mas o texto ele consegue, de certa forma, pontuar mais ou menos a época que Jesus há de voltar na segunda vinda. O próprio texto bíblico diz, né, nas Sagradas Escrituras, que nós não saberemos o dia e nem a hora, mas os tempos, né, o tempo, as estações, nós saberemos da volta de Cristo. Aqueles que estiverem vigilantes saberão. Aqueles que são filhos da luz saberão, não serão pegos de surpresa. Então você percebe que os demônios eles apontam para um tempo futuro. E qual será esse tempo futuro? A volta de Cristo, a segunda volta de Cristo. E você percebe também que aparecem alguns componentes. Legião, que é um termo usado, né, no sentido militar para as tropas do Império Romano. A legião era basicamente aí 1.000 soldados que eram comandados por um comandante, né? E lá na região dos Gadarenos havia o Império Romano que tomava conta daquela região. E é interessante você perceber que
O estandarte da bandeira, né, do que eles carregavam dessa legião eram porcos. Então você pode fazer conexão. Jesus está expulsando aqueles demônios através dos porcos. Jesus está fazendo a libertação daqueles homens, mandando que aqueles demônios saiam e vá para os porcos. E você sabe que na cultura do judeu, o porco, a alimentação, né? Você não pode se alimentar de um porco, que é uma comida impura, né? E você percebe todo um simbolismo que é por trás. Jesus não simplesmente ele aponta e faz a libertação daquele homem ou daqueles homens espiritualmente, mas ele aponta para um tempo profético, para a sua segunda vinda, quando ele há de vir libertar os povos que estão debaixo dos domínios dos impérios, ou do império dominante na época da sua volta. Por isso nós podemos apontar que pode ser aqueles dois endemoniados representando a casa de Judá e Jerusalém, que serão restaurados no futuro, como pode apontar Israel de forma física, pessoas, né, o povo de Israel, e os povos gentílicos, Jesus trazendo a libertação na sua segunda vinda. Então, esse é um texto profético. E você percebe que eram quase 2.000 porcos que aqueles espíritos entraram e se precipitaram. E esse quase 2.000 porcos aponta para um tempo profético. E você percebe que depois da restauração, aquele homem vai para casa, Jesus fala para ele ir para sua casa, para os seus, e anunciar o evangelho. E percebe essa palavra que talvez muitos passam despercebido, mas a palavra misericórdia, que no grego vem de duas palavras, né, para fazer essa composição misericórdia, que em síntese significa o quê? Você ter um coração voltado para a miséria do próximo. E Jesus volta o seu coração para a miséria daquele homem ou daqueles homens. A situação de misérias que eles se encontravam em sepulcros, os demônios atormentando de dia e de noite, aqueles homens não conseguiam voltar para suas casas, muitas vezes eram acorrentados e eles quebravam as correntes. Imagine o estado físico, espiritual, emocional daqueles homens. Jesus tem o seu coração movido em compaixão e misericórdia para com aqueles homens, e a palavra misericórdia no hebraico tem o sentido é a mesma palavra usada para útero, ou seja, você gerar uma vida, você sacrificar a sua própria vida em prol de uma vida que há de nascer, que há de vir a ter vida, né? Aqui para esse mundo. Então Jesus gera uma nova vida na vida desse homem ou na vida desses homens, e esses homens podem voltar para casa, podem voltar para os seus, podem voltar a ter participação na casa do Senhor, participar das leituras, participar do entendimento da palavra, buscar o entendimento da palavra, ir na época ali de Jesus nas sinagogas, compreender as Sagradas Escrituras, e aqueles homens voltam a ter o que? Vestes sobre si. E não somente vestes físicas, mas também vestes espirituais. Porque eles começam a anunciar as boas novas e nós cremos, o texto não fala, que aqueles homens ou aquele homem dá prosseguimento em buscar ser revestidos de Jesus, né? Para anunciar as boas novas, para se alimentar agora e viver de forma digna. E você percebe que em Decápolis havia ali a junção de nadabeus, sírios e judeus. Então havia uma composição de tanto o povo de Israel como o povo não de Israel. E Jesus vai naquela região como um prenúncio, fazer um apontamento, ele sendo a luz do mundo, ele vai para uma região que era considerada uma região de trevas, uma região que não era bem vista. Jesus vai lá e anuncia as boas novas através desse ato de libertação. Então fica esse texto para reflexão para o seu coração, o Gadareno e a volta de Jesus, esse texto apontando para a segunda volta de Cristo, Cristo Jesus, o Salvador, o Messias, o ungido de Deus, para que você possa ter um entendimento maior. É interessante você buscar estudos que vão apontar os tempos proféticos da volta de Cristo, os tempos da criação, os dias da criação relacionados com a volta de Cristo, e mais alguns entendimentos bíblicos que futuramente nós estaremos colocando aqui vídeos no canal para que você possa ter a compreensão.
Você percebe também que Jesus usa aquele método de expulsão dos demônios como se fazia na época dele, de exorcismo. Ele faz a comunicação com a entidade que está possuindo a pessoa, sabe o nome daquela pessoa, daquela entidade, e através de saber o nome daquela entidade, ele faz a expulsão. Lógico que Jesus não precisaria saber o nome dessa entidade, mas Jesus ele pergunta para que nós possamos ter informação de quem estava dominando aquele gadareno, que simboliza praticamente toda aquela região de Gadara e representa os povos. Quem estava dominando? Era uma legião, ok? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente não gosta de citar questão de religiões A, religiões B, mas você sabe na entrelinhas o império que estava dominando naquela época e você pode fazer conexão com o império de uma religião aí dominante, né? E você percebe que Jesus aponta isso. Não significa que no futuro será exatamente essa mesma legião, mas significa que na volta de Cristo, na segunda vinda dele, ele vai libertar da opressão daqueles que estão dominando ou daquele que está dominando todo mundo, ok? Então fica essa reflexão para o seu coração, um forte beijo no seu coração, com todo carinho e todo respeito, e até um próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.